Olá pessoal, boa noite. Estamos começando o nosso bate-papo. Esperar a nossa amiga e nossa querida Patrícia entrar para a gente começar a falar com vocês. Sejam muito bem-vindas. Essa é uma atividade do Projeto Fantástico Mundo Autista. E a gente vai conversar um bocadinho aqui hoje. Vou contar com vocês também, mandando as suas perguntas. Patrícia já entrou aí, deixa ela solicitar. Vamos lá, aceitar aqui. Chama aí a vizinha, o amigo, o parente para estar aqui para falar com a gente. Paty, aguardando, vamos aguardar. Oiê! Paty, Oi! aê! Ajeitar aqui, tá Oi, me vendo? nós! Tô vendo. Oi, nós outra Oi, vez. nós, de novo. Ai, que saudade. Deixa eu aproveitar que estamos ao vivo para registrar, deixar gravado a saudade que a gente tá um do outro, viu, gente? Ave Maria, nem quero falar Não quero sobre nem isso porque eu comentar não isso. vou, eu não vou manchar todo o meu look de lágrimas. Olhe como ela está hoje, gente. Ai, Toda gata. Olha, vou. Tati tá mandando a gente mandar um oi pra Lucas. Lucas, Oi, beijão. Lucas! Que Beijo, saudade. Luquinhas! Morrendo de saudade, Lucas, de você! Fica com Deus, viu, Lucas? Tudo de É, bom. Lucas é nosso vai aluno, passar, gente. isso tudo vai passar, a gente vai se encontrar. Em breve, isso. Então, gente, Isso. nós estamos aqui hoje nesse bate-papo. A gente tem, durante essas últimas semanas, dialogado muito sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Na semana passada, nós publicamos um vídeo aí no nosso, nas nossas redes todas, na verdade, em todas as nossas Isso. redes. Queria até convidar vocês que não assistiram, tá lá com o título Nos Deixem Respirar, né, Paty? Isso, Esse vídeo é aí tem uma isso. importância significativa para uma construção do Projeto Fama. E até você podia falar um pouquinho desse vídeo e convidar eles a assistirem, Paty. É verdade. Esse vídeo ele é resultado de uma reflexão muito ativa nossa, né? Desse momento social que o mundo está vivendo. Não deixa de ser um tema que passa por nós, né? Na condição de negros, de mulher, de ativistas, de pessoas que lutam por uma justiça social. Então, o vídeo ele foi construído muito em cima dessa perspectiva, né, de empatia com o que o mundo está gritando, né, com essa, concordo, nós precisamos respirar, nós precisamos acabar com essa história de racismo, já chega, né, então o vídeo vem muito nesse caminho, e está lá para todo mundo assistir, compartilhar, Para vocês é a minha procurarem. voz, é a minha voz e a voz do nosso Fama, né, Paulinho? Isso, então assistam, busquem no YouTube, tá no Facebook, no Instagram também, tanto do Projeto Fama quanto de Patrícia, com o título Nos Deixem Respirar. Então, boa noite a todo mundo que está aqui hoje para acompanhar a nossa live. Nós vamos começar a conversa, né? Porque o Vamos. Instagram limita um pouco do O nosso, tempo do é nosso tempo. Então, se o assunto tem pano para manga, como diz as pessoas, né? E a isso. proposta desse debate, né, nós vamos refletir hoje sobre o autismo e o racismo, né, como esses dois temas se encontram, como essas É, duas reflexões elas podem se encontrar. A gente não pretende nesse espaço aqui, até porque tem a questão do tempo, esgotar ou concluir esse tema. É claro que, como sendo um tema muito amplo, nós vamos contar com a reflexão de cada um de vocês, as colaborações, mas também sabendo que dentro da live vai ser uma série de provocações, né, Patrícia, de sim, perguntas, sim, para a gente sim. conseguir A gente não trabalhar vai um pouco esgotar, né? Não é um tema que dá isso. para ser esgotado. Não dá mesmo. Isso. Isso. Nós vamos trazer essas perguntas e eu já vou começar com uma primeira pergunta para a Patrícia. Lá Trazer vem. se prepara que as perguntas são, como diz o povo, cabeludas, hein? A É, primeira é o bom, seguinte: você pode falar um pouquinho, Paty, de como é o cenário, né? Antes da gente entrar no autismo, o cenário da pessoa com deficiência. sim, sim. Olha, eu fiz algumas pesquisas para esse nosso papo de hoje, né? E eu entrei lá no site da ONU e algumas informações são muito interessantes para a gente saber em que lugar nós estamos, de que lugar é que nós estamos falando. Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela aponta
1 bilhão de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência. Porque antes de falar do autismo em si, vamos falar desse conjunto maior da pessoa com deficiência. Ou seja, uma a cada 7 pessoas tem algum tipo de deficiência. E por que essas pessoas são tão invisíveis? Porque falta estatística. Né? Não existe estatística sobre isso, ou o que existe é muito pouco, e aí a gente não encontra essa pessoa. A ONU, ela diz que 80% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento. 80%. A Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, aponta 150 milhões de crianças, ou seja, pessoas com menos de 18 anos, têm algum tipo de deficiência. Ok? Tudo claro aí? Sim. E ela diz que para uma família, quando tem uma pessoa com deficiência, o custo de vida dessa família aumenta em 1/3 da renda dela. O que é que mais a gente vê aqui que essas organizações apontam? 60% das pessoas que têm deficiência, elas concluem a educação primária em países desenvolvidos. Em países em desenvolvimento, 45% dos meninos concluem e apenas 32% das meninas concluem a educação primária. Então, aí a gente já vem para um outro recorte. A gente já está vendo aí a situação da pessoa com deficiência e dentro dessa situação, a gente está vendo o percentual de meninas e de mulheres. E falando delas ainda, eles dizem que a mulher e a menina com deficiência são as mais vulneráveis, as mais propícias a abusos. Né? E pessoas com deficiência, principalmente as mulheres também, eles têm uma menor probabilidade de obter ajuda da polícia, têm uma menor proteção jurídica e um menor cuidado preventivo. Imagine, gente, quantos recortes a gente faz de tudo isso. E toda essa situação que essa pessoa com deficiência vive, elas são obstáculos à participação social, Paulinho. Sim, né? Sim. E para você então, que chegou agora, Patrícia está apresentando para a gente um cenário de dados aí que ela fez uma pesquisa com a ONU, a Unicef, né, Paty? E a OMS. A OMS, como é alarmante a situação, né, da pessoa com deficiência em específico, né? O número de pessoas é muito alto, a participação social dessas pessoas é muito aquém desse número, as oportunidades e os recortes dentro desse grupo de pessoa com deficiência, ele ainda é menor. Né? Então, cada vez mais, quanto mais coisas vão se somando a esse fator principal da pessoa com deficiência, mais difícil é a colocação e a participação social dessa pessoa. Sim. O que mais que você quer saber, meu amigo? Além disso, a gente se preocupa muito quando a gente fala de educação, saúde, trabalho, as políticas de assistência. E eu queria que você trouxesse um pouco de como as pessoas autistas, né, elas com quanto é difícil, você que vive isso na pele, sabe, e eu também que tenho visto lá no FAMA as dificuldades que as mães e que os nossos alunos enfrentam. Fala um pouquinho de como essas dificuldades existem e o quanto elas podem ser acentuadas quando a gente trabalha as questões socio-raciais e esse contexto que você trouxe aí. Paulinho, uma coisa que eu acho que já é uma discussão do FAMA e que é muito importante a gente salientar, que é o seguinte: quando a gente conversa sobre autismo, parece que a discussão ela se encerra no autismo, na patologia. E aí alguém vira para a gente e pergunta, o que é preciso, né, para um autista desenvolver? Aí as respostas normalmente são, precisa de um fonoaudiólogo, precisa de um terapeuta ocupacional, precisa de um psicólogo, precisa de um psicopedagogo, só pessoas ali para fazer intervenção, pensando no sujeito enquanto sujeito, como se esse sujeito, ele não interagisse, ele também não sofresse o resultado das questões sociais, das questões do ambiente, da cultura em que ele está envolvido. Então, quando a gente vai ler o autismo, é preciso que todo mundo que esteja nessa discussão, ele entenda que o autismo tem tentáculos
que atinge muito mais coisas do que a gente imagina. Então, o autismo, ele é impactado pelo racismo? Quais são as outras áreas que impactam no autismo e o autismo também impacta? Então, tem um termo que é muito utilizado na luta das mulheres, né, e em especial das mulheres negras, que é chamado de interseccionalidade. O que é a interseccionalidade? É quando a gente observa que fatores como o gênero, a raça, a classe, esse gênero, essas discussões, elas vão impactar em uma discussão que você está fazendo, por exemplo, o aspecto gênero. Quando eu penso em gênero, quando eu penso na condição da mulher, mas eu penso na condição da mulher negra, mas eu penso na condição da mulher negra pobre, estas outras áreas, elas potencializam a injustiça social. Elas potencializam a injustiça social. Então, quando a gente fala onde que o autismo se encontra com essas outras áreas de discussão, em tudo. Em tudo. Porque as questões de gênero, a questão de raça, as questões de classe, elas vão impactar no autismo. Nós não estamos soltos no ambiente, soltos dentro dessa sociedade, como se essas outras coisas, elas não impactassem na gente. Então, é preciso que quem está no movimento, é preciso que quem está lutando pelos direitos da criança, do jovem, do adulto com autismo, passe a fazer essa reflexão de como é que eu, negra, autista, né, eu preta, autista, como é que isso impacta na minha possibilidade de inclusão. Porque vai impactar na minha possibilidade de inclusão. Como é que eu, que tenho autismo, que sou preto, que vivo na favela, quais são as possibilidades reais de inclusão para mim? Então, quando esses assuntos eles se somam, eles potencializam. Aí a gente vai fazer uma luta enorme para fazer a inclusão social da pessoa com autismo, sem olhar os outros fatores. E os outros fatores podem, apesar de toda a nossa luta, impactar negativamente. Eu lembro, Paty, essa sua fala, para mim, traz muito o que a gente viveu nesses últimos tempos, e ainda mais essa semana e na semana anterior, quando a gente fez o lançamento do vídeo, sobre este assunto, né? Vocês são uma instituição, né? Eu ouvi de algumas pessoas assim, vocês são uma instituição de autismo. Vocês vão falar de racismo por quê? Sim. Né? Essa pergunta foi Sim. comum vir de algumas pessoas. E aí nós começamos a compreender que esse é o nosso espaço também, que nós precisamos dialogar com esses assuntos, porque o autismo ele não está dentro de um contexto sozinho, Não. que é o que você trouxe do contexto dessa interseccionalidade desse assunto. Porque, veja, Isso. se eu fecho os olhos apenas para o autismo e apenas para as pessoas que a gente entende que existem dificuldades dentro do autismo, a gente não consegue trabalhar outras coisas que estão juntos dentro do problema social. E vão impactar, com certeza, com certeza. E nós por que exemplo, estamos na liderança de instituições, a nossa preocupação é por uma justiça social de verdade. De verdade. Eu não posso fazer justiça social olhando só para um lado, sabendo que no meu lado, do meu vizinho, está acontecendo essas coisas que a gente está falando aqui, desses números que a Sim, Patrícia trouxe. e aí. dentro do próprio autismo, como a gente vai trazer aqui alguns exemplos, Sim, né? sim, sim. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta, Paulo, que também é consequência da nossa divulgação dos vídeos e de muitas pessoas que falaram conosco. Por que você, Paulo, né, visualmente branco, está nesse lugar de fala? Esse lugar, Paulo, ele é seu? Você acha que você tem que estar nesse lugar aqui, falando sobre isso? Você tem que partilhar disso ou isso não lhe pertence? Eu conversei muito também sobre isso com algumas pessoas e para mim foi um grande ganho, porque a gente não só fala, então por isso essa ideia do bate-papo. Entender que o espaço de uma pessoa que é lida como branca, né, que é importante a gente falar sobre isso, dentro do Brasil, na miscigenação que o povo brasileiro chamar alguém de branco às vezes é difícil, se autodizer branco nem sempre é uma coisa fácil. Então, Sim. É muito difícil a gente perceber que alguém nesse planeta, né, alguém nesse país,
não passe por situações. E ainda assim, quem é lido como branco, né, que eu posso em algum momento, e com certeza eu tenho consciência desses privilégios que a leitura que a polícia pode fazer, a leitura que o mercado pode fazer sobre mim, a gente que está nessa condição precisa falar sim, é isso que eu tenho ouvido das pessoas. Nós precisamos Sim. falar e utilizar, se existe um espaço de privilégio que foi constituído, nós precisamos falar, dialogar, ouvir também, se colocar na condição de humilde para ouvir. Então, as Porque, pessoas que possam... inclusive, Paulinho, o silêncio de quem está nesse lugar de branco, vamos dizer assim, pode Uhum. ser interpretado como uma conivência, uma Sim. concordância. Então, é importante para que não seja apenas uma luta de pretos, como historicamente vem sendo. Precisa ser uma luta de quem defende a justiça social, precisa ser uma luta de quem defende a inclusão, independente dessa cor de pele. Sim. Né? Então, a luta é minha, a luta é O problema é sua, de todos. a luta é de todos. Eu acho que isso é uma mensagem, porque eu ouço muita gente dizer assim: ah, esse aqui não é o meu lugar de fala. Por que não é o seu lugar de fala? É o seu lugar de Uhum. fala também. Você Sim. precisa vir fazer coro, que é o que a gente está vendo no mundo, né? Enfim, pessoas, mulheres, homens, brancos, né? Se solidarizando com a causa, porque a causa é de injustiça social e é de chega mesmo. Isso cabe para o autismo também, né, Paty? Isso Fazer essa cabe para o pergunta. autismo. Porque se você diz assim, ah, eu não posso falar de autismo, não tenho filho, Sim, eu não tenho parente, então o autismo não pega em mim, não vou falar sobre esse assunto. Não é uma visão de quem defende os direitos humanos. E nós que sim, defendemos os direitos humanos, precisamos olhar para as pessoas como seres humanos. seres E, humanos. É isso e aí. aí eu vou puxar já uma outra pergunta. Ah, Que situações, essa é bem puxada. lá vem Que você. situações preocupantes nós podemos citar com relação à abordagem policial a pessoas com autismo, né? A pessoas autistas, esse tema aí. É, né? Que situações você Rapaz, pode citar e essa nos ajudar? história, essa história aí você gosta de me botar Mas eu vou trazer, eu já vi até que ela tá aí. Marleide, meu amor, um beijo. Marleide Nogueira, eu vou trazer o exemplo dela para a gente responder a isso. Mas até antes de falar O sobre, exemplo dela, sobre o né? exemplo, eu vou trazer alguns dados aqui também. É um dado de uma pesquisadora. Ela fala sobre a letalidade da polícia no Brasil. O nome dela é Samira Bueno. Né? Ela é diretora executiva do Fórum de Segurança Pública. E ela Uhum. traz um dado de 2016 que diz o seguinte: ó, a cada 100 homicídios nos Estados Unidos, morrem 2,9 pessoas. A cada 100 homicídios na África do Sul, morrem 3,7 Morrem pessoas. pela polícia, né, Paty? Pela polícia, né? Morrem pela polícia. O assunto é a letalidade da polícia, que a polícia Sim, mata. entendi. Imagine, nos Estados Unidos são 2,9, na África do Sul são 3,7, no Brasil são 7,8 pessoas a cada 100 homicídios cometidos, feito pela polícia. Alarmante. É alarmante. É hoje um dos maiores números do mundo. Nós estamos liderando. Aí tem um portal, né, o portal G1, que tem um monitor da violência. Ele atestou lá. Para 2018, tinham 5.716 mortes. Em 2019, 5.804 mortes. Né? Há um aumento aí. Agora, quando a gente vai para os estudos, pensando Rio de Janeiro, pensando São Paulo e outras determinadas capitais do nosso país, 80% dessas pessoas que morrem são como negras, né? Então, a gente tem aí um número alarmante. Onde é que isso casa? Onde é que isso encontra o autismo? Aí eu vou trazer o exemplo que nossa amiga Marleide me permitiu. Marleide Nogueira, vocês conhecem, é a mãe de Igor Nogueira, campeão mundial de jiu-jitsu, né, que muito nos orgulha. Mulher, ela Isso enquanto mãe aí, negra. Eu perguntei Igor. a ela, você considera Igor negro? Ela, claro, o Igor é negro também. E eles, a academia que eles treinam, ficam no final de linha de Brotas. Hum, Fica no final de linha de Brotas. E ele saindo do treino, eram mais ou menos 22 horas, um horário desse,
Passando, uma viatura da polícia foi abordá-los, né? Ia abordá-los. O que é que acontece na abordagem? Para quem não sabe, a pessoa com autismo, de vez em quando, ela tem uns comportamentos estereotipados ou uma lembrança de uma situação que aconteceu há dias atrás, que aconteceu há meses atrás, que aconteceu há horas atrás. E aí ele soltou uma dessas gargalhadas. Um STEAM também pode ser chamado, né? O STEAM, exatamente. Isso. E soltou uma gargalhada. O policial entendeu como estivesse fazendo chacota dele. Uhum. E aí foi em direção, mandou o carro parar, né, com uma certa truculência, com arma em punho, foi atrás de Marleide, foi atrás de Igor, no lado que Igor estava, um jovem com autismo, com a arma em punho. Desça, desça, desça do carro, né? Imagine o estado que esse menino ficou. O pai também estava no carro, sai de mãos para cima, e aí com todo jeito para conversar, porque o policial já estava ficando agitado, e disse, calma, senhor, olha, meu filho, ele é autista. E pasme, o policial não sabia o que era autismo. Ele estava indo por quê, gente? Porque o autismo não tem cara. O autismo não tem nenhum detalhe físico que indique que alguém é autista. Só depois de uma certa convivência que você vai ver. E aí o pai, naquele momento de tensão, ainda foi explicar o que era autismo. Olha, é uma condição neurológica, ele não riu debochando do senhor, é porque isso acontece e tal. E ele, de uma forma meio embrutecida, liberou. E vê se você não faz isso de novo, ó. Total falta de conhecimento. Né? Aí, o que acontece, porque Igor tem um autismo leve, assim como tantos outros jovens que têm um autismo muito leve e que estão transitando por aí. Ele vive dentro do bairro de Brotas, ele é conhecido na região, e aí eu chamo muita atenção para a importância da comunidade, o quanto Sim. a comunidade pode proteger uma pessoa com autismo, né? Mas, e se ele estivesse sozinho? Sim. Mesmo ele sendo verbal, e quem conhece Igor sabe que apesar dele ser verbal, ele ainda não tem aquela fluência para dar uma explicação. O que poderia ter acontecido com ele? Considerando que a abordagem policial faz, né, uma abordagem de 80% de pessoas negras. Né? E os autistas que são negros e não falam, que e também é uma preocupação. Ou ele mesmo que tem essa oralidade, mas que na hora poderia ficar nervoso. E como seria a reação? Como seria o comportamento, a resposta de uma pessoa com autismo diante de uma situação de abordagem policial? Sim. Então, essa situação é uma situação que tem uma problemática que vem do racismo, né? Toda essa discussão que se levanta sobre a abordagem, da quantidade de pessoas, de pretos que morrem, né? Da condição de homens pretos que morrem, né? Toda essa discussão, mas se ele for autista, a coisa complica. Por quê? Porque ele não vai saber se defender, talvez, diante de uma situação dessa. Aí eu tenho que parabenizar a Marleide, que retada do jeito que ela é, como boa baiana, e é por isso que ela mora no meu coração, ela então procurou o comando da Polícia Militar, relatou a situação e sugeriu fazer uma formação dentro da Polícia Militar, para que eles pudessem reconhecer a pessoa com autismo. E ela me trouxe como resposta, inclusive, que lá em São Paulo, a polícia já está inserindo técnicas de abordagem quando a pessoa tiver autismo. Né? Então, nesse ponto aí, casa. Né? Então, essa situação de abordagem policial talvez seja uma das situações mais críticas que nossos filhos, nossos alunos, as pessoas que a gente ama que têm autismo possam passar. Sim. Ok? É muito bom, Paty. Eu queria só ler um comentário aqui que eu gostei muito, depois da sua pergunta para mim. O perfil Jogo da Rotina diz o seguinte: exato, não é o lugar de fala de quem vive, mas o lugar de fala sim de quem luta junto.
né? Isso. Não, e ela termina o seguinte, essa página, cadê? Ah, eu me perdi, são alguns comentários. Ah, não fala pela pessoa, mas fala com quem mas fala junto, né? Com quem luta junto. Eu não estou falando aqui por ninguém, né? Estou falando do lugar Isso. de quem está lutando junto, de quem está dentro de uma Isso. instituição, vendo os problemas acontecerem, chegarem até a mim e eu não dizer seria, na verdade, um contrassenso e faria o contrário, na verdade, se eu não digo, É, se eu porque não falo. o silêncio, ele é violento. O silêncio pode Isso, ser nós estamos violento. vivendo problemas sociais gravíssimos, o Brasil já vive, não é Floyd que nos fez enxergar o racismo, Não. não é essa fala. O Brasil, todos os dias, as pessoas morrem por isso. Isso É. acontece Ô, diariamente. Então, Paulo, a gente, se e não eu, se pre- posicionar, fale. e eu preciso trazer um dado, quando você traz essa história da Polícia Militar, que ontem, infelizmente, o Ah, nosso sim. governo federal, a partir da ministra Damares, ela ontem excluiu violência policial do balanço anual sobre violações dos direitos humanos. Ela disse Imagine. que os dados que existem são inconsistentes, né? Então, isso, gente, é um Como desserviço, é que na eu vou me calar, verdade. Nis, diante disso? A gente não Entendeu? pode ficar lá diante de um negócio desse, né? É claro que a gente quer uma polícia protetiva, a gente não está falando mal da corporação Polícia Militar. Ela é importante, ela tem um papel muito forte. Com Infelizmente, o certeza. papel da polícia, ela vem quando as outras estruturas todas estão falhando, né? Então, a polícia... Agora, negar que há uma violência policial, negar que há uma letalidade e que essa letalidade atinge muito os pretos, né, e os pobres, isso é querer tapar o sol com peneira. Não é por aí, né, a gente mascarando números que a gente vai conseguir resolver o problema. Né? Nós E é o que eu precisamos estava enxergar para a trazendo. realidade. Não Hein? podemos, diante de situações de problemas sociais tão graves, nos calar é uma posição violenta, entendeu? Você É, ficar sim. calado diante desses problemas sociais agravantes, crescentes, diversos, que é o que a gente Sim. vive, nós estamos praticamente sendo cúmplices disso. Porque a É, nossa sim. fala e nosso espaço de comunicação, nós que estamos nas lutas por direitos, falar também é ação, entendeu? Não é só É uma fala ação, com vazia. certeza. Com E eu vou certeza. já puxar um outro assunto aí, esse talvez é mais cabeludo Ai, meu ainda. Deus. Os assuntos hoje Sim, estão grandes e as pessoas estão aqui realmente comentando bastante com relação ao absurdo que é a gente não ter dados sobre esses assuntos que você falou, Paty. sim, E eu vou sim. puxar aqui, como é que os profissionais, né, principalmente e também os profissionais de educação, de saúde e os profissionais do SUS podem minimizar os impactos do autismo e do racismo? Quais Gente, ações eles podem propor? olha, esse tema aí, Paulinho, ele é muito amplo e muito delicado. Sim, Por quê? Porque aí a gente vai voltar para a interseccionalidade, né? A gente precisa enxergar isso. Quando você pensa numa pessoa com autismo que nasceu numa condição socioeconômica favorável, que é branco, né? O acesso que essa pessoa tem às intervenções, sejam elas pedagógicas, sejam elas terapêuticas, né? O acesso dele é mais facilitado. O tratamento do autismo, ele não é uma coisa barata. Ele é muito caro. Para você fazer e ofertar todo o serviço que uma pessoa com autismo necessita, você vai gastar aí cerca de 4 mil, 5 mil reais. por mês, né? Quem, no, por mês, dentro da nossa condição, dentro da nossa história do Brasil, da nossa situação social do Brasil, De quem vive com quantas salário pessoas têm mínimo, né? condição de arcar com uma situação dessa? Aí a gente vai para o serviço público, onde o serviço público oferta muito aquém da necessidade, exatamente pela falta também de estatística, pela falta dessa sensibilização. O que é que acontece, então? Aquele médico que está lá trabalhando num posto de saúde, que está trabalhando numa clínica especializada que atende pessoas pelo SUS, a responsabilidade dele está muito além do diagnóstico. Porque a responsabilidade dele é protetiva. Aquela criança que chega a ele, que vem da favela, que vem da comunidade, só tem a ele para protegê-la.
Porque os direitos que ela precisa, o direito ao transporte, o direito ao benefício, né, o direito a um acompanhante na sala de aula, tudo isso depende da caneta desse médico. Sim, a gente Então, fala direto essa frase, né? O poder da caneta de um médico. o poder da caneta de um médico. E ele tem que ter muita consciência social desse papel que ele representa na hora que um paciente chega até ele. Sim. De avaliar a problemática, de avaliar a condição de saúde, a necessidade, mas aquele menino só vai ter a ele. Então, é muito importante que as pessoas que estão na área de saúde, principalmente no SUS, que elas despertem para a problemática do racismo também. Porque o menino que vai chegar no SUS é um menino preto, é um menino pobre, é um menino que não vai ter acesso às outras intervenções. Hoje nós estávamos estudando, né? E a pessoa que estava mediando o nosso estudo, que é maravilhosa, ela falando da importância da comunicação alternativa para as pessoas que não falam e tal. E eu disse a ela, mas Ju, olha só, o acesso a isso, para as pessoas que vêm dessa condição, é quase impossível. Aí, nós vamos cair em um outro problema, em um outro recorte, que é do cuidador, é da cuidadora dessa pessoa. O cuidador primário de uma pessoa com deficiência, da pessoa com autismo, qualquer um que está à frente nesse trabalho sabe disso, é a mulher e é a mãe. Se não é a mãe, é a mulher, é a tia. É a tia, é a avó, porque, mas é a mulher. Porque culturalmente, Maria, o papel de cuidadora é da mulher. Uhum. E nós temos que ter um outro olhar acolhedor para essa pessoa. Porque a sociedade, ela culpabiliza a mulher por tudo que dá de errado na orientação, na educação de um filho. Enquanto essa mulher, ela precisa ser também amparada, ela precisa também ser acolhida. Porque se você não a acolhe, esse filho vai ser também desdenhado ou descuidado, né? Então a gente precisa ter. Aí quando você tem uma mãe, a cuidadora dessa pessoa que não teve acesso à educação, que tem que sair para trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, que não sabe com quem deixar esse filho porque a escola não funciona, a creche não funciona, a família não recebe esse menino. Que condição de desenvolvimento real esse menino tem? Então, o professor que está na escola, né, a creche, precisa também ter esse olhar social, porque aquele menino só tem esse lugar. Sim. O professor que está ali lidando com aquele sujeito que vem de toda uma leitura dessa, ele precisa, como a gente disse lá no vídeo, ele precisa diariamente repetir para esse sujeito que ele vai conseguir chegar onde ele quiser chegar. A gente vai precisar encontrar instrumentos para trabalhar essa pessoa dentro da área de educação. E a gente precisa cuidar do professor, porque a gente precisa formar o professor para cuidar desse menino. Você está vendo como as coisas vão se complicando? É grande. E tem uma coisa, Paty, que quando você traz, eu me lembro, que é o papel do médico, do professor, do assistente social, das pessoas que estão na lida da assistência, de serem sensores também, né? Eles perceberem quando esses direitos eles estão sendo violados, quando a pessoa está se colocando numa situação de vulnerabilidade, e qual é o seu papel diante de enxergar isso. E o que eu faço? Vamos voltar à fala, né? Eu vou me silenciar, eu preciso acionar as medidas de proteção, eu preciso acionar as instituições competentes que podem ajudar e direcionar. Muitas vezes é o professor que identifica um abuso, uma situação de racismo, uma situação de menino que é autista e às vezes nem conhece o diagnóstico ainda. Gente, nossas crianças e nossos jovens autistas, eles são espancados também. Eles são abusados sexualmente também. Isso é uma realidade das mais cruéis. Nós já conhecemos casos da mãe que é abusada pelo próprio marido dentro de casa, mas que me disse assim, Patrícia, eu não posso sair porque eu não tenho como conseguir essa renda, e se eu sair, ele vai direcionar toda a violência para meu filho. Isso é terrível.
E você olhar para uma situação dessa e dizer assim, de que forma eu posso colaborar, de que forma eu posso ajudar. Então é isso que eu estou. Aí quando você vai e olha essa é uma mulher negra, que mora na periferia, que não teve essa educação, que não conhece os próprios direitos, que não sabe nem por onde buscar os direitos dela, e que por isso tudo ela tem medo. Por isso tudo ela tem medo. Então o que acontece? Ela vai silenciar e vai continuar sendo espancada e abusada. Então, assim, a tarefa, é por isso que eu digo que o racismo encontra o autismo. Nessas condições, encontra sim. E a gente precisa estar atento a isso. E quem está na linha de frente, Paulo, como você bem falou, né, quem vai para esse lado da assistência, seja educacional, social, terapêutica, precisa ter esse olhar para poder acolher essa criança coletivo, e esse cuidador. É o coletivo. Não dá para você... Pode dizer, Paulinho. É um cuidado coletivo e que você trouxe muito bem a comunidade, né? A comunidade também responsável. A Constituição do Brasil, ela responsabiliza tanto a família como o Estado, mas como a comunidade também, enquanto responsável pelos sujeitos, pelas pessoas, por sua proteção, por sua segurança. Então, quando alguém vê, né, que isso está acontecendo, é importante que a gente busque as devidas proteções, os devidos instrumentos aí de defesa que existem no Brasil, como denúncia, como a própria ação, né? Você ser enxergado e apontar que isso está acontecendo já é uma medida também interessante. Você ainda ia falar alguma coisa sobre isso, que eu já tenho eu ia contar mais 2 casos. Conte. Eu ia contar 2 casos. Eu tenho um dos casos de um menino que nós conhecemos, que está trabalhando em uma determinada instituição, ele negro, morador da periferia, tem autismo leve. Né? E chegou nesse local para trabalhar e sumiu alguma coisa desse lugar. A pessoa que estava responsável por ele disse que foi ele. E na hora que disse que foi ele, pegou uma régua para bater nele. Venha, estenda a mão que eu vou lhe bater. Ele tomou susto, deu um empurrão nela. E aí depois ela deu uma devolutiva de que ele é agressivo. Ele é agressivo? Ele é agressivo? Ele foi violentado. E aí vem todo esse contexto que a gente não quer considerar, mas precisa ser considerado, né? Porque talvez, se não fosse a constituição social dele, ela não tivesse acusado ele de roubo. E no final de tudo, a instituição, mas no final das contas, ele foi retirado da unidade e foi transferido para outra. Repita aí, então, cortou. No final das contas, você, na hora que você estava falando, cortou um pouquinho aí. Não sei se foi minha ou a sua internet. Repita. Então, eu digo assim, no final das contas, né, quando ele foi transferido de unidade, ele que saiu daquele local. Qual é a mensagem que fica? Quem é que foi o errado? Ele. Né? Então a gente olha assim e diz, poxa, aí esse menino ficou fragilizado por dias. Ele perguntava para a família, o que foi que eu fiz de errado? Mãe, o que foi que eu fiz de errado? Mãe, eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado, mãe. E aí quando tira ele... viu? A história da gente. É isso. Com o nosso menino. E quando esse menino é mandado para outro lugar, fica a mensagem para ele que ele errou. Que ele errou. É a mesma coisa de uma escola. Para o grupo que ele estava inserido. Para o grupo que ele estava inserido ali. Para o grupo que ele estava, porque no final das contas, por mais que queira proteger ele, a pessoa que errou ficou lá, né? E o penalizado ou a mensagem da pessoa que errou foi ele. Então, são questões que perpassam por nós que a gente não pode ficar indiferente a isso. Não é verdade? O que é que você ia me perguntar mais, meu filho? Não, você falou que eram 2 histórias com relação a isso. Eu tenho outra história. Outra história foi para minha contadora de história, que é muito atuante, que foi Marleide também. E tem um menino, ela é minha contadora de histórias. E ele jovem, estudando numa escola pública, abandonado pelos pais. Quem cuida dele, se eu não me engano, é uma tia. Ou é a tia ou é a avó, não me lembro mais em detalhe. E ele tem uma garrafinha de água que serve como um elemento regulador. O que é o elemento regulador? Na hora que o sujeito com autismo tem noção de que vai ficar muito agitado, ele usa esse elemento para se tranquilizar, em palavras muito rápidas. E aí os colegas
pegaram a garrafinha dele e ficaram jogando um pro outro, como se fosse fazendo de bobinho, né? E ele ali no meio, tia, Marleide está me respondendo aqui que foi tia, né? E fazendo esse tipo de brincadeira, e ele foi ficando nervoso, até que ele empurrou alguém. Quando empurrou esse colega, o colega veio, deu um murro nele, mas um murro tão forte que ele caiu. Ele caiu, e aí ele começou, a cada vez que ele despertava, ele vomitava. Teve que ir para o HGE, né? E ficou, imagine, um jovem com autismo passar por toda essa violência, né? Ficou traumatizado, não querendo mais voltar para a escola. Depois de muito trabalho, Marleide foi lá, fez todo um trabalho com essa escola, né? Depois de todo um trabalho, aparentemente o diretor mostrou sensibilidade, e no final das contas, qual foi a saída? Transferiu o menino de escola. Meu Deus. Então, qual é a mensagem que história fica? repetida, né? Qual é a mensagem que fica? Que o errado é esse menino. Aí essa tia, semi-alfabetizada, sem condições, faz o quê? Perdida. Sem saber o que é que faz. Mas mandou para um lugar muito longe, eu não tenho dinheiro de transporte para pagar isso e tal. As coisas estão sendo um nível de crueldade que nós temos a obrigação de denunciar. Temos a obrigação de denunciar. Mais uma vez, penalizando quem não deveria ser penalizado, né? Então, meu Deus. Vamos lá. Paty, vamos para a próxima pergunta. O que a gente está aqui entrando numa parte sobre o que a gente pode propor, né? Eu sei que como o tema é muito amplo e complexo, ter um remédio geral é muito difícil. Mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho agora, e também quem quiser colocar as suas sugestões, do que a gente pode propor, do que a gente pode fazer, né? Que caminhos a gente pode tomar para minimizar esse encontro aí do autismo com o racismo, dessa acentuação dessa problemática social tão grande. Qual é esse caminho? Paulinho, como a gente falou no início do bate-papo, não existem soluções e a gente também aqui não está com essa proposta de dar respostas, porque o problema é muito complexo para a gente ter essa vaidade de que vai dar respostas para as problemáticas, né? Então, vamos, assim, pontuar algumas coisas que sejam catalisadores de mudança, que levem as pessoas a refletir nas suas posturas e no processo, né? Porque a mudança é um processo. A mudança, ela não vai ser assim, da noite para o dia. Eu acho que uma coisa que precisa acontecer muito, quem está na luta pelo autismo, né, pela justiça social, pela defesa do direito dos autistas, né, para quem está aí emanando, ecoando essa voz, é flexibilizar essa linguagem. Falar de uma maneira mais acessível. Eu vejo muitos profissionais entrando, fazendo posts. É claro que a gente tem que trazer o conhecimento científico. É claro que a gente tem que trazer o conhecimento do que se está produzindo em termos de ciência. É claro que a gente precisa trazer os conceitos, mas eles precisam ser destrinchados. Porque essa população que não tem acesso, ela não alcança muitas vezes isso. E a gente fala assim, hoje tem a internet aí para todo mundo. Que para todo mundo, minha gente? Que todo mundo, a gente está vendo aí a problemática do Enem no que foi no nosso país. Das escolas, a gente está vendo a problemática das escolas, das pessoas que estão querendo estudar, né? Mas que quem está lá na favela, aquele que está lá na comunidade, ele não tem acesso à internet fácil, ele não paga isso. A internet é ruim, não chega. Né? Então, não é todo mundo que tem esse acesso fora a sua própria formação. Eu, ser uma mulher preta, que tive meu pai que teve que abrir mão de uma série de coisas dele para me propiciar o conhecimento, para me propiciar estar nessa defesa, estar nessa luta, mas eu sou uma exceção. Na condição de preta, eu sou uma exceção das exceções. E eu não posso tomar isso como modelo e dizer, fulana conseguiu, fulano. Não é assim que acontece. Então, quem está, olha,
os psicopedagogos, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, os psicomotricistas, os psiquiatras, os neurologistas, os professores, todo mundo que está aí na rede mandando informação, melhora essa linguagem. Torna essa linguagem mais simples. Fala o termo e destrincha para que as pessoas possam entender, para que chegue lá onde se precisa, né? Porque até o professor que está muitas vezes trabalhando na comunidade, e precisa trabalhar de manhã, de tarde, de noite, 3 turnos, fora sábado, né? E o final de semana está corrigindo prova, fazendo um planejamento de aula. Para ele, é muito difícil ter esse tempo também para fazer investimento em conhecimento. Então, é importante hoje que a gente utilize as redes sociais como um mecanismo, instrumento de formação. Então, traz a informação, mas traz a informação para acessar a todos. Essa rigidez teórica e essa coisa de mostrar, né, essa vaidade intelectual. Muito forte. Essa vaidade intelectual. Importante. A gente trouxe a ciência aqui no começo, né? Que Sim. ajudou muito a gente a entender. Mas é preciso que a gente fale a língua de que todos possam entender. De todos. Eu sou profissional da área de comunicação. Me isso com esse debate, que é importante da gente falar das coisas que as pessoas vão entender. Não adianta eu saber de uma coisa que vai mudar a vida das pessoas e eu não conseguir falar isso para todo mundo. E quando você fala isso, Paty, a gente entra em todos os aspectos da comunicação que precisa ser realmente diversa, ela precisa falar a língua das pessoas da forma que elas entendem. Precisa. Porque às vezes a linguagem também é utilizada como forma de poder, de domínio. Como forma de poder e também de exclusão. Né? De segregação, como é que chama isso? Subjulgamento, né? Isso. A linguagem precisa ser acessível. Precisa ser acessível. Tem uma outra coisa, viu, Paulinho? Sim. Que é o seguinte. Como é que a gente vai crescendo? Como é que a gente vai melhorar? Como é que a gente vai ascender do ponto de vista social? Se quando eu ligo a televisão e vejo preto, eu só vejo aquele que é preso, aquele que rouba, aquele que faz, né, que está sempre do lado ilegal da justiça, que eu não consigo, eu não me vejo representada por aquelas pessoas. Quando a gente olha para o autismo, também, a mídia, ela sempre vai trazer o autista que tem ilhas de habilidades, que é o que a gente chama. O que é a ilha de habilidade? O menino é excelente pintor, o menino é excelente cantor, o menino é excelente não sei o quê, o menino é um excelente físico, é um excelente químico, pessoas com altíssimas habilidades, que está muito longe da realidade do autismo. Por que está muito longe? Porque 70% das pessoas que têm autismo têm algum nível de deficiência intelectual. E ter uma ilha de habilidade não significa que nas outras coisas todas, essa pessoa não esteja bem, exatamente. Aí o que é que acontece? Eu, que tenho um autismo moderado, eu que não tenho essa ilha de habilidade, também não me vejo representado. Não me vejo representado nessas pessoas. E a pessoa que tem o autismo leve, ela também quer ter o lugar dela de fala. E tem muitos aí. E tem muitas pessoas que têm autismo que podem servir como representatividade. Então, nós precisamos trazer casos de sucesso de pessoas com autismo comum. Porque um menino que se superou, que não fala, que foi para uma empresa como nós temos, né, e que está trabalhando, e que está dando resultado positivo nessa empresa, mas um menino não verbal, 33 anos, né, preto, que vem de uma condição muito difícil de vida e que chegou lá, esse menino é um caso de sucesso. Nós temos, né, Paty, um menino Sim. que é filho de um ambulante, autista. E que, diga de passagem, hoje, com o salário que ele está ganhando da empresa que ele está trabalhando, que nós fomos buscar isso, o Projeto Fama, ele está sustentando a família. Isso é história de sucesso. Essas histórias, né, tantos de vocês aí que estão nos assistindo, que conhecem pessoas com autismo comum, né, e que estão se superando, essas pessoas precisam ser vistas para que os outros, né? E para que as outras famílias, porque as famílias dizem assim, será que ele vai conseguir? Será que meu filho vai chegar lá? Filho, né?
Então, quando essas histórias vêm, e não de pessoas fantásticas, com habilidades maravilhosas, não é que a gente não tenha que dar notícia sobre elas, a gente tem que dar notícia sobre elas também. Mas a representatividade é uma força muito grande para a gente fazer esse cenário melhorar. Inclusive porque, Paulo, isso fala direto sobre a identidade social. Sim. A nova identidade social, para quem está na luta pela pessoa com autismo, implantar. Né? Porque a identidade que está aí é de uma pessoa muito dependente, sem autonomia, né? Sem capacidade de sustento, sem possibilidade de trabalho. E isso a gente precisa modificar para diminuir o preconceito, para aumentar a inclusão, para melhorar a justiça social. E tem um outro assunto que, como proposta, a gente tem aí a possibilidade este ano de o censo do IBGE, né? A gente não sabe como é que, porque nós não temos muita certeza sobre as coisas. Mas há uma possibilidade que o censo do IBGE este ano, segundo o decreto, a lei que foi, a normatização que veio, para que contabilizasse o número de pessoas com autismo no Brasil. Como o censo 2020 ele está ainda em processo de adiamento, porque nós estamos vivendo a pandemia, né? Mas a importância de ter dados também sobre a população com autismo, onde é que elas vivem, né? Hoje eu vi um dado importante, Paty, falando que na hora que está sendo, que não tem relação com o autismo, mas tem relação com essa política de transparência de dados, quando a pessoa é diagnosticada com Covid, tem lá no cartão da ficha o espaço para colocar a raça e a cor da pessoa. Mas isso não está sendo preenchido pelas pessoas que devem preencher. Então, não estão sendo feitos dados de quem é a população que está sendo atingida pelo coronavírus de fato. O que é que a gente fala com isso, Paulo? O poder da caneta do médico que está na ponta. Porque isso. Quando ele deixa de prestar uma informação dessa, ele não sabe o impacto social disso que tem. Isso, e aí o que acontece? Quando a gente traz esse exemplo do coronavírus, a gente volta ao autismo e volta ao racismo. Se nós estamos vivendo um governo, e aqui eu vou falar diretamente uma crítica bem aberta ao governo mesmo, porque se nós estamos vivendo um governo que está cerceando o acesso aos dados, está fechando o acesso a essas informações, nós temos que abrir a nossa boca e brigar contra isso, porque isso vai nos atingir. Isso e vai fortemente, falar diretamente conosco. E vai atingir fortemente aos mais desfavorecidos. Com certeza. Então, isso que você traz, a questão do censo, que graças a Deus vai acontecer, é importante, mas é importante que essa leitura seja uma leitura completa. Porque a condição de um jovem, de uma pessoa com autismo, que está vivendo numa classe social desfavorecida, né, que é preto, ela é muito diferente, mas ela é gritantemente diferente da pessoa que tem autismo, que está vivendo numa condição de classe favorecida. Não tem para onde correr, o acesso é pior. Então, quando a gente pensar em política pública, eu preciso olhar assim, esse menino aqui, que está aqui nessa comunidade, ele precisa de quê? Porque nada chega a ele. E como é que a gente fala de desenvolvimento? Com certeza. Paty, a gente está chegando perto do final da live. Ai, meu Deus, já? Não permite que a gente continue. O pessoal está comentando pra caramba aqui, tem gente dizendo, tem que ter outra live, essa live tá muito boa, parabéns. Obrigado aí, gente, pelo retorno. Se não tivessem vocês, não seria uma live boa, né? Porque o importante é que vocês estão aqui para dialogar com a gente, para trazer essas informações. Paty, tá ouvindo? Tô ouvindo, sim. Parecia que estava cortando. Não, eu queria vou ficar que a gente já caminhasse assim, aqui para... eu queria que a gente já caminhasse aqui para as suas considerações finais e considerar que a gente vai ter que fazer outro momento desse, né? Possivelmente. Eu penso, Paulinho, que o Projeto Fama, como um projeto pioneiro que é, né, eu acho que a gente tem que provocar discussões desse tipo, né? A gente precisa conversar sobre o racismo, sim. Nós precisamos conversar sobre a condição da mulher, sim. Né? Nós precisamos conversar sobre a fragilidade masculina, né? Por que é que eles vão embora, por que é que fica só a mulher, né, tomando conta, né? Nós precisamos conversar, sim, sobre esse acesso à educação, à saúde, né? O poder dos profissionais que estão ali, né? Nós precisamos aprofundar essa discussão e precisamos ainda que as outras instituições
que estão trabalhando com o autismo, abram também a sua sensibilidade para esses temas que são transversais, né? Que estão aqui, que não é só a patologia pela patologia. É a patologia, é cuidar do menino, mas é cuidar de toda essa situação para que a gente encaminhe um mundo melhor. O mundo melhor não vai acontecer amanhã, mas a nossa função de quem está hoje aqui, nesse planeta, nesse momento, nessa hora, é encaminhar a melhoria, é encaminhar a justiça social. Deus queira que nós possamos ser ainda também consumir dessa justiça. Mas caso não, que as gerações vindouras, assim como teve gente que lutou lá atrás, que abriu portas e facilitou a minha chegada com meu filho com autismo, encontrar mais possibilidades, nós temos a obrigação de abrir tantas outras portas para que outros meninos também tenham possibilidade de encontrar um mundo melhor. Eu acho que a nossa luta é essa, a nossa luta é por justiça social. A justiça social não é só para a pessoa com autismo, é para a pessoa com autismo, é para a pessoa preta, é para a pessoa pobre, é para a pessoa gay, todas as classes que estão aí na briga por justiça social. É por isso que a gente terminou aquele vídeo dizendo que o problema do outro é meu também. Sim, com certeza. Bom, eu queria agradecer a todos por estarem aqui. Gente, foram muitas mensagens aqui de agradecimento, de parabéns, de pedidos de bis, viu, Paty? A gente vai ter que estar aqui falando. Nós do Projeto Fama agradecemos, eu e Patrícia, a gente está falando aqui em nome de toda a instituição. Nós temos uma equipe assim que tem sido diferencial para o nosso trabalho, é importante a gente dizer isso. Nós estamos aqui falando por eles, então, por todos os nossos colegas de trabalho que estão com a gente nessa luta, que constroem o nosso conhecimento. Nós temos, gente, feito durante essa pandemia contatos com as nossas famílias, nós temos buscado entender quais as dificuldades que elas estão vivendo. Então, por isso, o nosso trabalho continua, nós temos feito um grupo de estudo, né, Paty? Sim. E, além disso, a gente queria fazer o pedido para vocês não deixarem de ajudar o Projeto Fama. É importante a gente falar isso, porque a nossa causa e a nossa casa precisa muito da ajuda de vocês. Então, com certeza. Premiada, com o depósito, com a ajuda que vocês já sabem como fazer. A nota de solidariedade. É preciso ajudar o projeto, né? O projeto tem uma função muito importante hoje, eu acho que dentro de Salvador, dentro da discussão sobre o mundo do trabalho, né? Sobre todos esses temas transversais. E nós queremos continuar e precisamos de vocês para que essa instituição continue. Caiu aqui. Gente, obrigado. O pessoal está agradecendo aqui bastante. Paty. Um beijo nos corações a todos. Vocês. Essa live foi assim realmente um divisor para a gente. E agradeço mesmo a presença de vocês. Viu? Fiquem com Deus aí e até a próxima. Até a próxima.